esperança renascer, tenho paz. A partir de agora, a Rádio 87 FM Dracena apresenta o programa Novo Tempo, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Bom dia, prezado ouvinte da Rádio 37.9, estamos novamente no ar com o programa Novo Tempo. Você é muito bem-vindo. A você que nos assiste nas redes sociais, também estamos cumprimentando com muito carinho. Neste domingo, estamos novamente aqui para estudar a Palavra de Deus, né? Deus, ele se revela através de sua palavra. E nós viemos aqui para nos banquetear com essa fonte inesgotável. Hoje temos o prazer de ter de volta o pastor Ivan. Bom dia, pastor Ivan. Bom dia a todos os ouvintes, vocês que nos acompanham pela rádio aí, 87.9 FM de Dracena, nos acompanham também pelo canal do Facebook, Ivan Fidelis, com o link também para o Facebook da irmã Maria Joaquina, né? Então, os que estão nos acompanhando aí pelas redes sociais e pela rádio, que Deus abençoe a todos de uma maneira muito especial e que nós tenhamos um momento de reflexão, de diálogo, de conversa. Você pode expressar as suas opiniões, fazer as suas colocações através ali do Facebook, que nós estamos acompanhando aqui, né, e vamos conversando. A intenção é que nós tenhamos um diálogo a respeito do reino de Deus, a respeito de Cristo, a respeito da vida, da morte, mas acima de tudo, da ressurreição e da vida eterna, porque essa é a nossa maior esperança e a certeza que Deus deixou para nós em Cristo Jesus. Então, Deus abençoe a vocês. É um privilégio estar de volta aqui com a irmã Jô. A irmã Jô faz parte da fonte inesgotável de conhecimento, né? Então, que bondade! Né? Então, é muito bom estarmos juntos aqui para a gente conversar, né? Irmãos, neste trimestre nós estamos, como o pastor falou, com esse assunto, né? Vida, morte e ressurreição. E hoje nós vamos comentar aqui o tema 4, juntando com o 5. A esperança do Antigo Testamento, no tema 4. E o tema 5, ele fala de ressurreições que foram anteriores à de Jesus. Vamos orar antes de abrirmos o livro sagrado. Querido Deus, nós te agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos dá de estarmos reunidos para estudar a tua santa palavra.
Que o Teu Santo Espírito nos conduza, nos anime e nos ajude a compreender cada palavra que é dita aqui e a interpretar corretamente os Teus sábios ensinos. Acompanha-nos, Senhor, porque nós reconhecemos a nossa carência da Tua presença em nossa vida, pois nós pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Então, veja bem, a esperança, tanto no Velho como no Novo Testamento, apesar de ter palavras diferentes, ela tem o mesmo significado para cada um de nós, né? Quando Abraão, ele pela fé, a Bíblia fala lá em Hebreus 11, versos 17 e 19, não é? Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Então, para Abraão, pastor, Isaque já estava morto, não é mesmo? Pela palavra. Na verdade, o que acontece? Vamos dizer, nós costumamos dizer na teologia que a revelação bíblica, Deus respeitando os nossos limites de conhecimento, porque até hoje nós temos esse problema. Ah, sim. Pessoas com conhecimentos diferentes fazem interpretações diferentes a respeito da Bíblia. Certo. Né? Então, quanto menos informação, mais diferente vai ficar a interpretação. Com certeza. Né? Então, ao longo do tempo, ao longo dos milhares de anos da existência humana, Deus foi se revelando ao ser humano, foi revelando o seu propósito e foi revelando o ser humano a si mesmo na sua formação, na sua criação, nos propósitos e desígnios de Deus. Então, o ser humano, ao longo do tempo, ele foi aprendendo o que é, em primeiro lugar, o que é ser humano, né? É mesmo. O que é ser humano, o que é um ser criado à imagem e semelhança do próprio Deus. Né? Então, o ser humano, ele aprendeu, né? Que ele é filho de Deus, que ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, que ele tem limitações. Hoje eu até fiz uma publicação já pela manhã no Facebook falando que nós somos seres limitados e insuficientes, né? E diante das nossas limitações e insuficiências, a única coisa que nós podemos pedir para Deus em oração, falar para Deus em oração, é perdão. Porque é o perdão de Deus, a graça, a misericórdia e o poder de Deus que realmente vai nos sustentar, vai nos guiar para que nós compreendamos quem nós somos. E quando nós falamos a respeito de vida, morte e ressurreição, nós temos que entender, né, como isso foi apresentado por Deus ao longo do tempo. Quando nós temos esse texto de Hebreus 11, 17, 19, falando que pela fé Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque, aquele que acolheu as promessas de Deus e que estava a ponto de sacrificar o seu único filho. Então, assim, quando Deus pede Isaque em sacrifício, ali existem muitos contextos que, se a gente fosse falar todos, ocuparia o programa inteiro falando disso. Mas focando no tema da ressurreição, qual que foi a palavra de Abraão para os seus servos quando ele subiu ao monte com Isaque? Ele falou: vocês fiquem aí, né? Que depois do sacrifício nós voltaremos. Nós voltaremos, nós vamos até lá, vamos adorar e voltaremos. Então, qual que era a imagem que Abraão tinha de ressurreição? O próprio texto fala, né, que Abraão cria que Deus podia ressuscitar. Sim, Abraão poderia ressuscitar, mas a ideia de ressurreição no tempo de Abraão, para Abraão, era diferente da nossa ideia de ressurreição. Sim. O que Abraão estava crendo era o quê? Que ele iria sacrificar Isaque, imediatamente Deus iria ressuscitar e os dois voltariam. Por isso que ele já fala para os servos: esperem aqui que eu vou lá fazer a adoração e voltaremos.
Porque a ideia dele é o sacrifício, eu sacrifico, mas Deus imediatamente vai ressuscitar e nós vamos voltar. E hoje nós sabemos. E hoje nós sabemos que não é assim, né? Que não é desse jeito. Mas por que que Abraão cria desse jeito? Porque, acima de tudo, ele, né, quando nós observamos esta expressão da fé de Abraão, nós observamos um detalhe muito importante. Nós observamos que, acima de tudo, Abraão tinha convicção de que Deus tinha autoridade sobre a vida e a morte. E que Deus tinha o poder de ressuscitar imediatamente, né? Então, a compreender que Deus tem autoridade sobre a vida e a morte já é um início muito bom. É mesmo. Porque hoje muitas pessoas ainda não têm essa compreensão assim com tanta clareza, né? Como a Bíblia ensina, né? Mas interessante é que o livro de Jó, que foi o primeiro livro, segundo nós cremos, a ser escrito, né, por Moisés, ele já trazia a ideia de ressurreição 1500 anos antes de Jesus, não é mesmo? Sim, a ideia da ressurreição, na verdade, para entender a ressurreição, a gente tem que entender o que é morte, né? O que é vida e o que é morte, né? Então, a questão é, quando Deus criou o ser humano, ele não criou o ser humano para a morte. Ele criou o ser humano à sua imagem e à sua semelhança para que ele tivesse vida eterna, né? Como representação disto, ele colocou o homem e a mulher que foram criados, ele colocou no Éden um jardim ali, um pomar, na verdade, né? Quando a gente olha no texto hebraico, o jardim do Éden, porque quando a gente fala de jardim, a gente lembra de flores, de rosas, não, né? O jardim do Éden não era um jardim, ele era um pomar. Lá tinha frutos, tinha coisas comestíveis ali, né? Era um lugar de alimento. Então, por que que Deus criou o homem e colocou ali? Ele falou, eu vou te sustentar, eu vou te alimentar, você vai ter tudo o que você precisa, mas você tem que confiar em mim, você tem que acreditar em mim. E ali ele colocou duas árvores. Uma árvore era a árvore da vida e a outra árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal, como representação de confiança na palavra de Deus. E a confiança era, se você não acreditar em mim e comer desse fruto aqui, você vai entrar num processo de morte. Foi isso que Deus falou para o ser humano. Chegou o adversário de Deus e falou, isso não é verdade, você pode comer que você não vai morrer, esse processo não existe, né? E aí eles deixaram de acreditar em Deus, eles duvidaram de Deus, foram lá, comeram do fruto. Uma curiosidade que tem nesse assunto aí é que o fruto do conhecimento do bem e do mal era proibido, né? Mas o fruto da árvore da vida não, eles podiam comer à vontade, né? Para viver eternamente. Para viver eternamente, mas eles preferiram comer o proibido, porque o proibido sempre chama mais atenção. A curiosidade. A curiosidade. E a curiosidade dessa questão de quem está falando a verdade, né? Então, a partir do momento em que eles duvidaram de Deus, perderam a confiança em Deus, não creram na palavra de Deus e foram fazer o teste para ver quem é que estava fazendo a verdade, falando a verdade, ali houve uma separação, né? Então, que é o que o texto bíblico nos diz, Isaías fala isso, que, né, são os nossos pecados que fazem separação entre nós e Deus, né? Então eles se separaram de Deus. Agora, também explicando essa questão, que é importante a gente entender, eles se separaram de Deus, não foi Deus que se separou deles, né? Porque o que Deus fez quando eles pecaram?
chamou-os, buscou-os, foi ao encontro dele. Foi ao encontro. Então, quando nós erramos, quando nós transgredimos, quando nós pecamos, Deus vem ao nosso encontro. Não é Deus que se separa de nós. O que eles fizeram? Né? Eles se esconderam. Se esconderam. Né? Então, quem promove a separação é o ser humano, não é Deus. Né? A gente é que comete o pecado, é a gente que erra, e Deus tenta nos resgatar e a gente fica se esquivando, fica se escondendo. Né? Agora, essa separação que nós mesmos promovemos, se ela continuar, ela vai progredir para esse processo de morte. Então, todo ser humano ele está num processo de morte, e neste processo ele tem a oportunidade de restauração da comunhão, da confiança e da sua entrega a Deus. E é isso que Deus espera de nós. É por isso que ele inicia um diálogo com Adão e Eva e ele faz uma pergunta: aonde vocês estavam? Será que Deus não sabia onde ele estava? Claro que sabia. Claro que sabia, mas é a oportunidade do diálogo. A conversa de Deus, quando ele pergunta onde vocês estavam, dentro da psicanálise ou da psicologia, a gente chama isso de muro, de parede. É uma conversa que começa aleatória, só para bater e voltar. Né? Então é quando a gente fala assim: nossa, o tempo está frio hoje, o tempo está quente hoje. A gente não quer falar de tempo, é só uma desculpa para iniciar a conversa. Puxar o assunto. Né? Puxar o assunto. Então é isso que Deus fez com ele. Deus puxou o assunto. Quando Deus puxou o assunto, o que ele está falando? Não precisa ter medo de mim. O que aconteceu? Por que vocês esconderam? E ao invés deles confessarem, né? Não. Né? Eles começaram a acusar um ao outro, começaram a mentir, né? Então, o que aconteceu? Pela falta de arrependimento, pela falta de conversão, por se esconder de Deus, né? Por não restaurar a confiança, então iniciou-se um processo de morte. Né? Que este processo de morte é o que nós vivemos até hoje. E a oportunidade que temos na vida é restaurar a comunhão com Deus para a vida eterna. Então nós temos que compreender o que é morte. Morte é separação, né? Separação. Ela separa aquilo que Deus uniu, porque Deus, quando formou o ser humano, ele formou do pó da terra, soprou o fôlego de vida em suas narinas, né? O espírito ali em suas narinas, e o homem se tornou, ele passou a ser vivente. Uma alma vivente. Ele não tem uma alma, ele passou a ser uma alma, uma pessoa por completa, por inteiro. Né? Na morte, Eclesiastes 12:7, o que Salomão explica pra gente? Ele diz que separa, né? O corpo volta ao pó e o espírito volta a Deus. Então ele separa. Né? Então assim, o que é morte e o que é vida? Vida é a união do poder de Deus, né, junto com a nossa matéria, que promove que nós sejamos seres viventes, que tenham fôlego, que tenham pensamento, que tenham caráter, personalidade, ética, moral, respeito, né, comunhão com Deus, confiança em Deus. Tudo isso faz parte da vida. Agora, quando a gente começa a se separar de Deus, perdendo a confiança, perdendo a comunhão, perdendo o diálogo com Deus, nós estamos aumentando o nosso processo de morte. Né? Então, morte tem a ver com separação. Ele separa primeiro nós de Deus e depois ele separa a essência de Deus em nós. Daí o pó volta ao pó como era, e o espírito volta a Deus com Deus, como que o deu. Mas a questão é que isso acontece com todas as pessoas, porque todo ser humano já nasce corrompido pelo pecado, né? Vamos dizer assim, ele é um vírus latente, né? Já vem no DNA, né? Já vem no DNA, não tem como tirar, né? E daí todos são passíveis de morte desde o momento da concepção.
Porque alguns não chegam nem a nascer, né? Nem a nascer, desde o momento da concepção. Por exemplo, aqui a nossa irmã, aqui, o nosso irmão Marcos, né? Ele está pedindo oração aqui pela família da irmã Natália e do Leandro, que são da nossa igreja Adventista do Sétimo Dia, do Colégio de Presidente Prudente, do Colégio Adventista de Presidente Prudente. E eles acabaram de ter a sua filha de 7 anos que descansou no Senhor. Ai, que dó. Né? Então, não tem idade. Né? Agora, o que é mais importante? É mais importante que haja comunhão, que haja busca, e dentro do limite do conhecimento e da idade de cada um, porque dentro da idade cada um vai ter o seu conhecimento, Deus não vai ser injusto de cobrar de uma criança de 7 anos aquilo que ela não conhecia. Né? Mas vai cobrar a responsabilidade dos pais de ter transmitido aquilo que era necessário. Né? Então, assim, o que nós podemos fazer diante disso? Nós podemos orar, né, pela Natália, pelo Leandro, por toda a família, né, que perderam a filha aí de 7 anos. O que acontece com essa criança de 7 anos que morreu? Ela tinha, né, plena consciência da salvação em Cristo Jesus? Provavelmente não. É muito cedo ainda. A criança tem essa fase da inocência e da descoberta, até ela compreender alguma coisa mais sólida a respeito da palavra de Deus, demora. Né? Então ela está descansando no Senhor, mas dentro da sua inocência, da sua ingenuidade e até da sua falta de conhecimento espiritual, ela está preservada para a vida eterna. Né? Então ela vai ressuscitar para a vida eterna. Né? Agora, o conhecimento dos adultos, né, que é maior, esse tem que cuidar, né, para poder reencontrá-la, né, no futuro. Né? Então, assim, como que a gente pode, né, compreender a vida e a morte? A vida é o processo que nós temos hoje, corrompido pelo pecado, de restaurar a nossa comunhão com Deus, a nossa confiança, a nossa integridade. Por isso que Jesus fala, aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Né? Como que a gente observa aqueles que descansaram no Senhor? No parâmetro da salvação em Cristo Jesus, pelo conhecimento que tiveram e a sua postura de vida mediante esse conhecimento. O que nós temos que fazer uns pelos outros, né? Para aqueles que perderam e estão enlutados, né? Nós vamos dar um apoio, orar, né? Mostrar as promessas de Deus. Mostrar as promessas de Deus. E no caso aqui da Natália e do Leandro, né, que conhecem bem a palavra de Deus, né, manter a convicção da fé pela esperança na ressurreição, porque isso é uma certeza que Jesus deixou para nós, a ressurreição. O que nós podemos fazer? O que fala 1 Tessalonicenses 4:13 em diante, o apóstolo Paulo fala: irmãos, eu não quero que vocês ignorem uma verdade como aqueles que não têm esperança e sofram por demais, porque Jesus mesmo, dado a palavra de ordem e ouvido a voz do arcanjo, descerá dos céus, e ao ressoar da trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Esse texto, pastor, ele foi muito importante na minha vida quando meu filho morreu. Sim. Eu lia todo dia, eu sei de cor também, porque... Conhece bem o texto. Porque eu tive uma experiência, né, muito, assim, significativa com relação a isso. Né? Foi uma experiência dura, mas Deus ajuda a superar. Natália e Leandro, eles podem ter certeza que o Senhor está chorando com vocês. Então, o filho da irmã, né, tinha 10 anos, né? 9 anos. A filha aqui do Leandro e da Natália tem 7. Então, eu vou pedir, né, para que a irmã que passou pela experiência, sabe muito bem como é, ore por eles, por favor. Oro.
neste momento tão especial das nossas vidas, que nós temos experiências significativas com o Senhor, nós queremos uma bênção especial para Natália e Leandro, que perderam sua filhinha de 7 anos, que o Senhor esteja confortando. A Bíblia ensina que o Senhor é o Deus de toda consolação, e nós cremos que Ele não fez essa doença, não fez essa morte. Deus apenas permitiu, por alguma razão, que Ele vê o futuro e Ele vê como que é melhor encontrar sua filhinha lá na eternidade. Nós pedimos ao Senhor que perdoe todos os nossos pecados e que abençoe muito a Natália e o Leandro, para que eles tenham uma vida ligada ao poder de Deus, para poderem estar terminando a criação de sua filha lá na eternidade. Essa é uma promessa que nós confiamos e temos certeza que o Senhor quer dar a cada um de nós. Por isso, pedimos ao Senhor e a Natália e a Leandro que estejam ligados ao Senhor, que estejam orando e que estejam pedindo ao Senhor essa consolação que só Ele pode dar, porque as nossas palavras humanas são insuficientes para levar um consolo especial a cada um. Em nome de Jesus, amém. Amém. E é assim que nós vamos passando, né, a vida, né, fortalecendo um ao outro pela oração, né, e Deus, pelo consolo do Espírito Santo, é que vai amenizando a nossa dor, né, vai colocando as coisas no lugar. E a perspectiva da fé e a certeza da ressurreição é que traz forças para que nós possamos continuar, né? Na verdade é isso. Então, quando nós olhamos como nós progredimos no conhecimento, né? Desde Abraão até os nossos dias. Então, Abraão, ele acreditava, não, eu vou sacrificar o meu filho, mas Deus já vai ressuscitar, eu vou levar ele embora. Não é? Agora, nós sabemos que as coisas não acontecem assim, né? Hoje em dia, né? Hoje não acontece assim. Agora, também houveram muitas ressurreições antes da ressurreição de Jesus. É interessante uma coisa. A Bíblia fala que Jesus, eu li vários textos, mas eu lembro de Apocalipse 13, verso 8, que diz que Jesus foi morto antes da fundação do mundo, né? Uhum. Então, a gente, como um propósito, né? Isso. E aí, como não tem essa palavra lá, a gente pensa, nossa, mas Moisés foi o primeiro a morrer, né? E por que que... É porque dentro da humanidade, né, o que é apresentado, né, ali, na verdade, a primeira morte humana que acontece, registrada na Bíblia, é Abel. Abel, né? Dentro do contexto bíblico, né, o primeiro a ressuscitar é Moisés. E aí você tem um espaço de tempo muito grande também, né? A gente nem sabe medir. Porque a gente nem sabe medir esse espaço, porque não tem essa informação também, porque são informações de curiosidade, né? Não são informações sólidas que atrapalhariam a nossa salvação. E o propósito da Bíblia é revelar o caminho da salvação, não é ficar revelando curiosidades, né, para as pessoas. Né? Então, o que nós temos, o que nós sabemos, né, que a primeira morte foi de Abel. A ressurreição, a primeira foi de Moisés. Mas também, né, nós sabemos que antes de Jesus, muitas outras pessoas ressuscitaram, né? O profeta, por exemplo, que vai ressuscitar, né, o filho da Sunamita. Da Sunamita, que ele vai lá e ele pede a Deus, e ele sopra, né, traz o fôlego de vida de volta. E aí existe uma curiosidade, né? Porque a Bíblia fala que Jesus é a primícia
dos que dormem, né? E aí que vem a questão que eu falo acerca da compreensão, né? Porque o que é primícia? As pessoas têm muito em mente que primícia quer dizer primeiro, né? E a primícia não está ligada ao primeiro, mas está ligada ao principal, né? O que é primícia é o principal. Então a questão é, houveram muitas ressurreições antes da ressurreição de Jesus, mas todas as ressurreições que aconteceram antes da ressurreição de Jesus, todos eles morreram novamente e morreram na promessa de uma ressurreição definitiva, né? Agora, quando Jesus veio, se entregou por nós, passou pela morte e ressuscitou e não morreu mais, né? Aí ele nos garante a ressurreição para a vida eterna, porque assim como ele vive eternamente, nós viveremos com ele eternamente pela ressurreição. Gente, que promessa maravilhosa que nós temos, né? Por isso que a gente tem que estudar para crer nisso com muita convicção, né? Para que nós não tenhamos nenhuma dúvida a respeito disso. O programa aqui tem esse objetivo de dar a você uma segurança na sua fé. Nós somos cristãos, né? Nós não temos denominação, nós somos cristãos. Somos cristãos porque nós fazemos parte de uma denominação, somos adventistas do sétimo dia, mas acima de tudo, nós somos cristãos. Porque, como diz a palavra de Deus, é o amor de Cristo que nos une pelo Espírito Santo, né? E o Espírito é o mesmo para todos, Deus é o mesmo para todos, a Bíblia é a mesma para todos. Sabe que tem muita gente, irmã Jo, que pensa que a nossa Bíblia adventista é diferente das outras, né? E não é. A nossa Bíblia é a mesma Bíblia da Igreja Batista, da Presbiteriana, da Assembleia de Deus, né? Da Católica. Né? A Católica tem alguns livros a mais que são históricos, né? E são importantes. E são importantes também no seu contexto histórico. Valeria a pena todos lerem também o livro de Macabeus, 1º, 2º, 3º, 4º Macabeus, o livro de Tobias, Sabedoria, né? Então, são livros importantes, né, também, que existem ali, e valeria a pena ler. Mas a Bíblia em si, no seu contexto, é a mesma para todos. Por quê? Porque o processo de conhecimento, como eu já disse no início, ele é progressivo. E à medida que nós vamos desenvolvendo conhecimento, nós vamos, na nossa humanidade, se identificando com alguma denominação. Se nós permitirmos que o Espírito Santo nos conduza em conhecimento. Porque tem pessoas que se fecham, não deixam o Espírito Santo progredir o conhecimento. E aí eles se fecham dentro daquilo que ele já conhece. Infelizmente, quando isso acontece, ele não consegue viver e realizar todas as promessas que Deus tem reservado para ele. É isso mesmo. É difícil, né, nesse caso, se a pessoa se fecha, né? É muito difícil, porque o texto de Oséias, capítulo 6, versículo 3, é onde Deus fala que nós temos que conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Não é só conhecer. Quando a pessoa impede o prosseguimento do conhecimento, é como, vamos dizer assim, uma criança que gosta tanto da tia, né, que ela prefere repetir a 4ª série do que passar para a 5ª e ter mais professores, né, porque até a 4ª série ali ela está um professor só, né? Então ela fala, não, mas eu não quero perder a tia. Então, ao invés dela passar de ano, ela fica reprovando, né? Reprovando todo ano ali só para não perder a tia. Tem pessoas que espiritualmente fazem isso também com Deus. Não permite que o Espírito Santo continue conduzindo, abrindo a mente, abrindo o coração para que ele conheça mais de Deus, né? Agora, se uma criança, usando esse exemplo da academia, né, do estudo, se uma criança fizer isto, ela vai ter um futuro melhor?
Acho que não, né? Vai ficar Ela vai ficar bem limitada. um trabalho difícil, né? Então, na questão espiritual é da mesma forma. Se a pessoa não se permite conhecer mais, né, para ele interpretar a palavra de Deus corretamente, para ele praticar a palavra de Deus corretamente, porque não é só conhecer, eu tenho que praticar. Né? Então, colocar em prática corretamente, ter uma comunhão verdadeira com Deus, buscar integridade. Eu falo para todo mundo que o meu sonho, vamos dizer, como filho de Deus, é receber de Deus o testemunho que ele deu a Jó. Né? Qual o testemunho que Deus deu a Jó? Ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Se eu receber esse testemunho de Deus, já estou feliz. Né? Nossa. Mas isso são posturas de vida. Né? Posturas de vida que nós temos que conhecer a Bíblia para poder receber esse testemunho de Deus. Né? Então, se nós não permitirmos que o Espírito Santo nos guie, nós não vamos entender a vida, né? Nós vamos ter dificuldades com a morte, né? E não vamos ter a esperança da ressurreição. E aí vamos sofrer muito. E ao invés de viver dentro das bênçãos e das promessas de Deus, nós vamos viver através dos sofrimentos e limitações do mundo. É isso que é difícil, né? Esse tema de ressurreições anteriores à cruz, ele trouxe um texto que é muito rico, né? Quando Jesus disse a Maria e a Marta, que são as irmãs de Lázaro, né? Ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Eu achei esse texto muito rico. Quem crê em mim, ele disse, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Aí ele perguntou para ela, você crê nisto? Você crê nisto? Sabe que a postura de Marta e Maria, elas são muito diferentes na morte de Lázaro, né? Isso. E são diferentes exatamente porque uma se permitiu conhecer mais e a outra não. A outra ficou só... Né? A outra preferiu ficar atarefada com as questões de casa. Né? Fazendo as iguarias. Eu já preguei sobre isso, inclusive já falei até na rádio aqui sobre isso, a respeito dessa visita de Jesus à casa de Marta e Maria, né? Antes da morte de Lázaro, antes de Lázaro ficar doente, Jesus foi visitar Marta e Maria, e ali Marta, preocupada com as coisas da casa, ela não parou para ouvir Jesus. Né? E Maria sentou-se ao lado de Jesus e ficou ouvindo seus ensinos. A Marta fica extremamente irritada com aquela situação, né? E ela fala, o senhor não vai mandar minha irmã me ajudar? Né? Eu vou fazer tudo sozinha? O senhor não vai mandar minha irmã me ajudar? E Jesus responde para Marta assim, fala, Marta, Marta, né? Maria escolheu a melhor parte, e o que ela escolheu não lhe será tirado. Só que o texto não fala o que ela escolheu, mas nós sabemos o que ela escolheu. Qual é a melhor parte que Maria escolheu e que Marta perdeu? E que diferença isso fez no futuro? Então, a Maria escolheu ouvir os ensinamentos. Os ensinos de Jesus. E muito provavelmente, o que Jesus está ensinando para Maria? Né? Também sobre a questão de vida e morte. Vida e morte e ressurreição. Porque Jesus já sabia que Lázaro ia morrer. Né? Quando Lázaro morre e Jesus se aproxima, a postura de Maria e a postura de Marta são completamente diferentes. Maria, quando chega perto de Jesus, né, ela fala assim, nós sabemos que veremos o nosso irmão na ressurreição. Aonde que ela aprendeu isso? Com Jesus. Com Jesus. Agora, Marta, que não ficou para ouvir os ensinos, qual que é a postura de Marta? Ela chega cobrando Jesus. Ela chega, se o senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Né? Então, para ver como
a falta de conhecimento muda a interpretação e muda a perspectiva de vida. Tem muitas pessoas cobrando coisa de Deus porque não parou para compreender a sua palavra, né? Agora, quando Jesus fala, olha, o que eu ensinar a você, a Maria escolheu a melhor parte, porque o que ela escolheu não será tirado, né? O que não é tirado da gente, a única coisa que não é tirado de nós é o ensino, é o conhecimento. Isso nunca vai ser tirado de nós. O restante que a gente pode construir nessa vida, tudo será tirado de nós, inclusive as pessoas que nós amamos. Ivone descansou no Senhor, agora o casal aqui, né, perdeu a sua filhinha de 7 anos, que também descansou no Senhor. Muitas pessoas morrem todos os dias, mas aqueles que ouvem os ensinos de Jesus, colocam em prática a sua palavra, ama a Deus sobre todas as coisas e aprende a amar a si mesmo e ao próximo no amor de Cristo, este, selado com os frutos do Espírito Santo, vai ter a ressurreição para a vida eterna. Olha que privilégio, né? Que esperança que nós temos em Jesus, né? Que esperança. Nesse sentido de nós termos a palavra de Deus disponível para nós, às vezes a gente ouve muitas pessoas acharem que nós que não temos Jesus fisicamente conosco, temos diferença daqueles que acompanharam a Jesus. E nesse sentido eu não vejo diferença. Não há diferença. Né? Nós estamos em igualdade de posições. Né? Inclusive a Bíblia também nos mostra isso. Fala que até os profetas eram homens perfeitamente iguais a nós. Iguais a nós. Não havia diferença nenhuma, como não há e não haverá também no futuro. Agora, uma coisa que é imutável são os ensinos e a palavra de Deus. Né? Isso nós não podemos perder o foco. Mesmo nas interpretações diferentes para cada denominação, para cada, né, postura cristã dentro da sua religião ou da sua denominação, né, porque é uma coisa que as pessoas confundem também, né, quando nós falamos que nós somos cristãos, né, todos nós somos da mesma religião. Né? Cristianismo é uma religião. Né? Agora, ser católico, adventista, batista, assembleiano, isso são denominações. Né? Cada um vai se associar a uma denominação de acordo com a sua identificação pelo conhecimento que ele recebeu. Agora, se ele se deixar progredir e promover mais conhecimento, ele vai se identificando, né, com denominações diferentes, porque o conhecimento dele vai crescendo. Usando o exemplo da criança que quer ser reprovada para não perder a tia, né? Se ela se permitir ter mais conhecimento, né, ela vai ter que mudar de classe, ela vai ter que mudar de série, ela vai ter que mudar de escola, um dia ela vai ter que ir para a faculdade. Né? E depois que ela estiver na faculdade, não faz sentido ela voltar para o primário, a não ser que seja como professora. Né? Em outra posição, né? Em outra posição. Então, é isso que Deus faz conosco neste processo. Né? Neste processo em que nós temos que compreender a vida e saber que a vida em Jesus Cristo, pela fé, nos faz vencer a morte. Né? E nós venceremos a morte como? Pela ressurreição que Jesus Cristo vai promover em nós, pelo perdão dos pecados que ele promoveu na cruz. Ai, que lindo, né? É muito bom estudar a Bíblia e saber profundamente tudo aquilo que Jesus quis ensinar para nós, né? Então, o fato de Jesus ter dito não morrerá, para Jesus, né, a morte física dos cristãos não é definitiva. Não, a morte não é definitiva, né? A primeira morte não é definitiva para ninguém, né? Quando nós vemos o texto de Apocalipse, estudamos o texto de Apocalipse, Apocalipse capítulo 14,
vai falar que bem-aventurados são aqueles que desde agora morrem no Senhor, porque as suas obras o acompanham, mas também é feliz aquele que participa da primeira ressurreição, né? Então, a questão é, da primeira morte, né, todos vão ressuscitar. Uns vão ressuscitar na primeira ressurreição, outros na segunda ressurreição. Quando acontece a segunda ressurreição? A Bíblia fala que a segunda ressurreição acontece 1000 anos. 1000 anos depois da primeira. Quem ressuscita na primeira ressurreição? Os que estão crendo que morreram crendo em Cristo. Os que morreram, que se entregaram a Deus por Cristo Jesus e se permitiram ser guiados pelo Espírito Santo, adoradores em espírito e em verdade, independente da sua denominação ou do seu vínculo religioso. Você é um adorador em espírito e em verdade, não importa. Tem um cântico antigo da Assembleia de Deus, né, que ele fala assim: não importa a igreja que tu és, né, se o teu coração comigo está, né, se o seu coração é igual ao meu, dai-me a mão e meu irmão será. Ai, que lindo! Né? É muito bonito, né? E é uma realidade, porque Deus procura adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Agora, se permitir crescer no conhecimento e ser guiado pelo Espírito Santo é importante. Agora, aqueles que negarem, né, a Cristo, não quiserem a Deus, a Bíblia fala que esses vão participar da segunda ressurreição, apenas para que Deus mostre para eles, né, como sendo justo, Deus vai mostrar para eles o porquê que eles não vão ter vida eterna. Eles não vão ter vida eterna porque se recusaram, né, a aceitar os ensinos de Jesus e viver segundo os padrões que Deus deixou através da Bíblia. Né? Então, nesse sentido que o pastor está falando, a morte eterna é porque ela é para sempre, mas não é um castigo eterno, não é mesmo? Ele não é um castigo, ele é um amor. Né? Porque castigo seria se a pessoa ficasse sofrendo eternamente. Né? Isto biblicamente não acontece. Deus, pelo seu amor, né? Um pai e uma mãe que tem um filho doente, né? Ele não quer ver o filho sofrendo eternamente. Com certeza. Né? Chega um momento da vida daquele filho que está num estado terminal de câncer ou está numa vida vegetativa. Chega um momento que os pais, por amor, começam a pedir a Deus o descanso daquele filho. Né? Fala, olha, deixa ele descansar. Né? Ele está sofrendo demais. E os pais fazem isso não é pelo próprio sofrimento, porque os pais não se importam de cuidar do filho. Né? É cansativo, é desgastante, emocionalmente é complexo, mas os pais não se importam. Né? Mas a questão é que chega um momento em que eles não aguentam mais ver o filho sofrer. Você imagina se Deus, né, fosse um ser que, ao invés de destruir o seu filho, né, que é a segunda morte, a destruição para sempre, ele mandasse esse filho para a eternidade sofrendo num lugar supostamente chamado inferno. Né? Então, esse amor de Deus não existiria. Esse amor de Deus seria pior do que um pai humano que tem misericórdia do seu filho e quer que ele descanse. Né? Então, a destruição dos ímpios, como é chamado na Bíblia, aqueles que negaram a Deus, né? Negaram os seus ensinos, negaram os seus mandamentos, negaram a sua postura de vida, negaram o modelo de vida em Jesus Cristo. Esses que negaram, segundo a Bíblia, eles não vão sofrer eternamente. Eles vão ressuscitar na segunda ressurreição. Deus vai falar para ele, ó, você será destruído, você será morto, porque você rejeitou isso, isso e isso, porque eu te dei todas as oportunidades, porque você não aceitou. E isto vai ser muito difícil para Deus. Muito difícil. A Bíblia chama de estranho ato. É um estranho ato, né? É um pai fazendo eutanásia no próprio filho. Não É muito complicado. É muito difícil. Né? Então,
o que nós temos que compreender, né? Que Deus nos criou para a vida. O pecado nos conduz para a morte. Mas durante esse processo de vida, em que no processo de vida nós estamos caminhando para a morte, nós temos a oportunidade da ressurreição em Cristo Jesus para a vida eterna, que é o propósito original. Isso, Deus criou o homem para ser eterno, né? Para ser eterno dentro do seu propósito original. E uma escolha errada levou para tudo isso, né? Mas o que continua nos levando para isso são as escolhas erradas, né? Por isso que Romanos 14 fala: cada um dará conta de si mesmo a Deus. Então, irmãos, o que nós precisamos compreender é que, nesse caso, morrer no sentido físico é uma coisa temporária, né? Não é permanente. Às vezes a gente vê pessoas chorando, falando: não vou ver mais o meu parente, não vou ver mais o meu filho, não vou ver... Não é bem verdade, né? Nós precisamos... Então, a ressurreição vai acontecer. Agora, a eternidade é uma escolha. Né? A eternidade é uma escolha. A ressurreição, ela vai acontecer para todos. Agora, nem todos vão viver na eternidade. Isso é uma escolha que nós temos que fazer durante esta vida, né? E Deus, é o que ele fala em Deuteronômio capítulo 30, quando ele encerra o livro, a lei de Moisés, ele fala: eis que coloco diante de vós a vida e a morte. E eu espero que vocês escolham a vida. Muito bem, irmãos, nós estamos concluindo mais um programa, um assunto bastante importante, né, e que muitas pessoas estão se deliciando com essa verdade eterna, e nós queremos concluir com uma oração. O pastor poderia orar conosco? Sim. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, que é viva e eficaz. Te agradecemos pela ressurreição em Cristo Jesus. Te agradecemos porque, quando nós falamos de Antigo e de Novo Testamento, a única diferença que temos é que antes de Cristo, aqueles que viveram na promessa. E hoje, nós já vivemos na promessa cumprida, que é teu Filho Jesus ressuscitado. Amém. Nós te agradecemos, Deus, por conhecer a tua palavra. Amém. Te agradecemos por nos permitir ser transformados pelo teu poder e pelo teu Espírito Santo. Colocamos nossas vidas em tuas mãos, colocamos mais uma vez em tuas mãos a vida do irmão Leandro, da Natália, da sua família, que estão enlutados neste momento. Que o Senhor mantenha a fé, a esperança, para que eles se reencontrem na ressurreição, para que eles possam se reabraçarem, para que eles possam estar juntos para a vida eterna, como disse Jesus, aquele lugar que Ele foi preparar para que todos nós estejamos lá. Amém. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, que a todos vocês que nos acompanham sejam abençoados por Deus, tenham um dia na presença de Deus e uma semana inteira guiada pelo Espírito Santo. Que Deus dê ordem aos seus anjos ao seu respeito e que você tenha a sensibilidade de manter o foco em Cristo Jesus, ouvindo a voz do Espírito Santo. Nós te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Tenha uma excelente semana em nome de Jesus. A Rádio 87 FM Dracena apresentou o programa Novo Tempo, da Igreja Adventista do Sétimo Dia.